Meu Pai, nós estamos em Tua presença e pedimos, Senhor Deus, abre-nos o coração para a Tua vontade, Senhor Pai. Nos permita aproveitar este lugar, este tempo, a oportunidade que nos dás aqui e honrar o Teu nome com o nosso aprendizado, trazendo para nossas vidas o que nos dás, meu Pai. No nome do Teu Filho oramos, Senhor. Amém, Senhor. Verso 16: Portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Então nós caminhamos por esse verso, falamos um pouco do que seria andar ou viver na carne, e estamos falando agora da questão do andar no Espírito. Consideramos o andar no Espírito no Antigo Testamento e começamos a verificar o andar no Espírito no Novo Testamento. Tratamos de João capítulo 14, que fala desse andar no Espírito no Novo Testamento, e continuamos assim. Lá em 1 João capítulo 4, verso 6, você tem o texto? 1 João 4, 6. O texto diz: Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos entende. É assim que reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Olha o que esse texto está dizendo. 1 João 4, 6. Olha o que esse texto está dizendo. Que a diferença entre compreender as coisas de Deus e não compreender as coisas de Deus é que distingue se alguém tem o Espírito da verdade ou se tem o Espírito do erro. Por quê? Porque muitas pessoas, às vezes até têm acesso à Bíblia, às vezes até têm acesso a boas orientações, mas não entra no coração, não consegue absorver aquilo, não consegue se deixar ser transformado. Então quem está operando na vida dele não é com certeza o Espírito de Deus. Até porque, segundo a Bíblia, o Espírito de Deus promove transformação. Se não há transformação, há que se questionar: será que tem mesmo o Espírito de Deus? Isso está de acordo com uma outra coisa que é essencial para nós. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Ou seja, nós somos templo do Espírito Santo. É por isso, irmãos, que a gente precisa levar a sério que quando vivemos uma vida meio que despreocupada em relação ao zelo com a fé cristã, o zelo com a forma como vivemos o cristianismo, quando admitimos coisas que o Espírito Santo não admite, quando andamos por lugares que o Espírito Santo não nos leva, ou quando nossa agenda não é controlada pelo Espírito de Deus, nós também devemos questionar: será que nós somos templo do Espírito? Eu te desafio a fazer uma observação que você pode fazer tanto na sua vida quanto na vida de pessoas que estão em torno de nós ou em torno de você. Quando uma vida começa a ser meio relaxada em relação às coisas de Deus, não está longe dela cair, não está longe dela ter fragilidade espiritual. E aqui a gente precisa lembrar que a Bíblia nos dá um alerta importante. Ela diz que o diabo está em nosso derredor e ruge como leão, procurando alguém a quem possa tragar. O que é isso? A figura de um rugido de leão, essa imagem de um rugido de leão, tem a ver com a detecção da fragilidade do rebanho. Quando um leão ruge, ele observa o rebanho, porque aí ele quer verificar no rebanho quem são os mais lentos, quem são os mais desatentos, quem são os mais periféricos. Crente doente normalmente é lento na vigilância, lento nas questões espirituais. Crente doente normalmente é desatento. Crente doente normalmente anda na periferia do rebanho. Sabe aqueles irmãos que estão sempre na periferia?
sempre assim, sabe? Não estão ligados, não sei o que, falta mais, tem pouco compromisso com o todo. Essas pessoas são as próximas vítimas desse leão que está em nosso derredor, que é Satanás. Então, se a pessoa não vive esse conceito de ser templo do Espírito Santo, ela está muito próxima de uma queda. O normal seria que o Espírito Santo pudesse estar sempre no crente. O conceito bíblico não é visitar, é habitar. Então a gente tem que tentar pensar numa habitação do Espírito Santo. Você tem que pedir a Deus uma habitação do Espírito Santo na sua vida e não essas experiências passageiras. O Espírito precisa habitar. Um prêmio, então, que é importante para nós, ele é tanto necessário como precioso aos que andam no Espírito, é a vitória sobre a carne. Não tem outro jeito de alguém vencer a carne. Nós precisamos repetir o seguinte: você não tem força para vencer o pecado, porque de nós mesmos nós não temos. Até porque a vitória sobre o pecado, que é valorizada por Deus, tem a ver com a força que vem do Espírito e não da força que vem da carne. Porque a carne, na verdade, ela não pode agradar a Deus. A única forma de verdade alguém vencer a carne é andar no Espírito. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Irmãos, a carne está te vencendo em alguma coisa? A saída é você andar no Espírito. Mas como é que eu faço para andar no Espírito? Começar a obedecer o que a Bíblia nos ensina. Tira tempo para o estudo da palavra, tira tempo para a oração, tira tempo para a meditação nas coisas do Senhor. Lembra daquela história dos dois cachorros? Um cachorro carne e o outro cachorro espírito, né? Considerando Gálatas, que diz que o espírito milita contra a carne. E é interessante que ele é uma referência ao Espírito Santo. Ora, qual o cachorro você vai alimentar melhor? De qual cachorro você tem tirado a refeição? Uma pessoa que, por exemplo, poderia vir numa oração como a que nós temos aqui nas terças-feiras, poderia vir e não vem, ela está alimentando qual cachorro? O cachorro espírito ou o cachorro carne? Aí depois você fala assim: nossa, mas eu estou com tanta dificuldade de vencer a carne. Por quê? Porque você está dando comida para o cachorro errado. Uma pessoa que podia ter compromisso sério em relação a dedicar o domingo ao Senhor Deus, mas ela dedica o domingo aos prazeres que na verdade são prazeres da carne, né? Ela tira tempo para ir no shopping, ela tira tempo para ver o futebol, ela tira tempo para conversar fiado com os amigos, o almoço é requintado além do necessário, ou seja, ela tirou o domingo inteiro para saciar a carne. Aí, para não ficar em branco, vem na igreja à noite, né? Ou então dedica só uma parte do dia para o Senhor. Pergunta que eu faço: no final desse dia de domingo, quem saiu mais forte? O espírito ou a carne? Tem gente, irmãos, talvez nós tenhamos pessoas aqui assim, que passa a vida alimentando a carne. Tempo que era para dar comida ao espírito, para se fortalecer no espírito, ela se dedica à carne e depois não entende por que não avança espiritualmente. E depois não entende por que a carne é tão forte e a conduz ao pecado ou a mantém distante de Deus. As práticas são práticas que alimentam, fortalecem a carne. Vamos lembrar de um vídeo que nós já passamos aqui,
daquela jovem que, falando sobre algumas pessoas que dizem que a igreja é chata, ela diz: e claro que a igreja é chata mesmo, claro que você passar 2 horas na igreja vai ser chato mesmo, você passou a semana inteira comprando na vitrine do capeta. Eu acho até interessante o jeito que ela fala, mas é uma verdade. Se você passa a semana inteira alimentando a carne, passa o domingo inteiro em algumas situações alimentando a carne, claro que você vai ter problema. Claro que a carne vai ser forte na sua vida e o espírito vai ser fraco. Quer solucionar isso? Está aqui o caminho: andai pelo espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne, que é o texto que nós estamos tratando, né? Gálatas 5,16 é o texto que abriu esse leque para a gente descobrir sobre a importância do Espírito Santo e do ser dirigido pelo Espírito Santo em confronto com a questão do andar na carne. Se nós não tivermos esse cuidado, o que vai estar operando em nós? A cobiça. O texto diz que se eu não andar no Espírito, eu vou estar cumprindo então a cobiça da carne. E cobiça aqui tem a ver com concupiscência, com desejo, com anelo, e frequentemente utilizado na Bíblia exatamente para indicar algo proibido, algo prejudicial, algo que é maléfico às nossas vidas. Se não andar no Espírito, irmãos, a carne vai ficar forte e a carne não vai cobiçar as coisas espirituais, porque a carne não cobiça as coisas espirituais. A carne vai cobiçar as coisas que não agradam a Deus. E eu não estou falando aqui, irmãos, só daqueles pecados que normalmente a gente vincula com a carne, né? Pecados na área do sexo, na área de a desonestidade. Não. A racionalização exagerada, sabe aquela coisa da pessoa se auto-justificar demais? Ela diz assim: não, eu não vou na igreja porque eu não tenho tempo. Eu gosto de ouvir. Gosto não, na verdade eu acho engraçado ouvir alguém dizer assim: eu não vou na igreja porque eu estou fazendo a minha pós. Ou, qual é o seu maior projeto? Qual deveria ser o seu maior projeto? Deveria ser as coisas de Deus. Então a gente precisa estar muito atento. Paulo chega a falar, irmãos, da natureza enganosa e corruptora de nossas consciências. O nosso problema é que nem sempre nós estamos antenados, vigiando, que nosso maior inimigo somos nós mesmos, é o nosso coração, é a nossa lógica, o nosso raciocínio carnal que nos afasta de Deus. E nós normalmente temos uma tendência para nos auto-justificar. Então, cuidado com a corrupção de nossas consciências. Aí Efésios 4:22 vem dizer da necessidade de nós nos despojarmos quanto ao procedimento anterior do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. O velho homem nos engana, o velho homem nos corrompe, os argumentos do velho homem acabam com a gente. O que acontece, queridos? A carne, no texto bíblico, ela é referência a essa porção física humana, mas não só essa porção física. Porque essa porção física é controlada por tendências pecaminosas, por inclinações carnais, que envolvem 3 elementos principais: emoções, vontade e razão. A gente estava falando aqui no domingo sobre o quanto Satanás aprecia que alguém venha à igreja porque gosta. Porque quando você aprende a ser dirigido pela sua vontade, quando você gosta de fazer alguma coisa, são ações carnais. Não que e aqui a gente precisa tentar compreender assim, emoções foi dada por Deus? Sim. Vontade foi dada por Deus? Resposta tão enfática que eu tenho aqui, né? Nossas vontades, Deus nos deu o elemento volitivo, como nos deu também a razão.
Mas no crente espiritual, esses três elementos precisam ser controlados pelo Espírito de Deus. Então, as minhas emoções precisam ser controladas pelo Espírito